Bom dia, crianças. Hoje, sexta-feira, né? Último dia de aula da semana, não é? E hoje eu trouxe uma história muito linda, né? Que está na Bíblia. E ela conta a história de um homem que não era tão grande assim. Aí eu quero saber de você. Você gosta de ser pequeno ou você fica só pensando assim: quando eu crescer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, né? Toda criança ela já fica com esse pensamento de quando crescer que vai ser desse jeito, que vai fazer assim. E imagine você já ser adulto e não ser grande, né? Ser pequeno. Aí, quando é criança, você sabe que você vai crescer. Mas quando você já é adulto e é pequeno, isso é algo assim, até meio traumatizante, né? E esse homenzinho, ele não era tão grande. E pior de tudo, as pessoas não gostavam dele. Era porque ele tinha um trabalho muito chato, que era de cobrar impostos, mas além disso, ele sempre pedia um dinheirinho a mais, olha, para colocar no seu bolso. Ele era um cobrador de impostos, mas ele roubava também as pessoas. Se era para a pessoa pagar R$ 5, ele cobrava 10, porque R$ 5 ele queria guardar para ele. E ele era muito rico, tinha uma casa linda e muitas pessoas ao redor eram pobres. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus, ele queria conhecer, dizia que Jesus fazia milagres, que Jesus perdoava os pecados, que Jesus amava as crianças. E aí ele disse: será que Jesus me ama? Será que ele iria me amar, eu sendo assim tão mal? E aí ele ia passar pela cidade que ele morava, então ele foi tentar ver esse Jesus, mas ele tentou de um lado, muita gente, tentou de outro, muita gente. E agora? Como é que ele vai conseguir? E ele teve uma ideia. Jesus está indo por aquele caminho, eu vou subir naquela árvore e vou ver lá escondidinho lá de cima. E aí ele subiu na árvore, e aí Jesus ia andando com aquela multidão, e de repente Jesus para, e a multidão também para, né? Porque todos estavam acompanhando Jesus, e aí Jesus olhou para aquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ir para a sua casa. Ele: hã? Você conhece quem eu sou? Sabe o meu nome? Ele ficou admirado. E aí ele desceu e ele disse assim: eu quero ir na sua casa. Ele disse: vamos, Jesus, que eu vou fazer um banquete especial para o Senhor. E aí, quando chegou lá, tinha muita comida e aquela multidão também acompanhou um pouco. E aí, todo mundo ficou admirado. Como é que Jesus vai na casa de um homem desse ladrão? Só que na hora da refeição, ele disse: eu agradeço muito, Jesus, porque ninguém olha para mim, as pessoas não gostam de mim, mas o Senhor olhou para mim com amor e o Senhor me olhou para mim de um jeito tão especial que meu coração se comoveu. E eu prometo que eu vou devolver tudo que eu roubei às pessoas que eu roubei. Eu vou devolver, eu não vou ficar, vou vender e vou devolver. E aí Zaqueu virou um homem bom. Ele começou também a seguir a Jesus, as coisas que ele falava, e ele se tornou uma pessoa que antes era odiada pelas pessoas, ele se transformou em um homem bom. E Jesus, ele pode transformar os nossos atos. Às vezes a gente gosta de empurrar, às vezes a gente mente, né? E são coisas ruins, coisas que deixam Jesus triste. Mas se nós orarmos e pedimos a Ele que nos ajude, Ele vai nos ajudar, sabia? Isso é maravilhoso, porque Jesus nos ama e Ele quer sempre ver a gente feliz e sempre de bem com todos e de bem com a vida. E essa é a pintura de hoje. Olha, a nossa atividade de hoje foi essa, de pintar o desenho da história de Zaqueu aqui em cima da árvore. Nós fizemos atividades de leitura também, e aí, inclusive o dever de casa, eu vou mandar essa fichinha de leitura, certo? E eu vou escrever algumas palavras para a gente treinar, que eu sempre estou fazendo com eles, e vocês estão em casa, então eu vou colocar algumas palavras para a gente ir treinando, certo? A leitura, porque é muito importante. Na próxima semana, que é o momento que eu devo vir aqui na escola, eu vou estar passando também essa ficha para você ler em casa com a mamãe, tá bom? Mas olha, vocês vão olhar a palavrinha e ver as letrinhas, né, de seu som. Que letrinha é essa? B, não é? E essa? A. Então, quando a gente junta o B com A, tem som de Ba. L, A, tem som de Lá. Qual é o nome da palavra? Ba, Lá. Deixa eu ver outra aqui. Essa é bem facinho. Olha.
Essas palavras, a maioria, quer dizer, todas começam na letrinha B, né? Mas eu vou estar mandando sempre com outras sílabas também. Quanto mais a gente vai criando o hábito dessa leitura, a gente vai aprendendo e vai lendo até mais rápido as palavras. Leitura não é uma coisa difícil, mas a gente tem que conhecer as letras, né? Dizer as letras e a gente pensa o som. B com O. B, 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 O. Bo, Bo. C, A. Sá não é, porque lembra que tia falou que eles têm um som diferente, né? K, boca, certo? Vou colocar um aqui que tem 3 sílabas, olha. Olha, você já sabe que esses dois não têm um som de bó. Aqui é um N, N-E, tem som de né. Esse aqui você já sabe, né? C-A-K. Aqui é como boneca, boneca. E aqui tem outras palavras que vocês podem ir escrevendo no caderno para ir treinando, né? E lendo as palavrinhas, né? Quanto mais a gente vai criando esse hábito de leitura, mais a gente vai aprendendo, tá bom? Um bom final de semana, Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau!